Hussein bin Salman realmente é uma figura central no Oriente Médio. Em torno da Arábia Saudita, nos últimos anos, os Estados Unidos tentaram construir uma forma de manter alguma, digamos, atuação dentro de todo o conflito lá. E isso, depois do 7 de outubro, depois do atentado, daquela campanha terrorista do Hamas, foi colocado de pernas para o ar. A Arábia Saudita acabou fechando um acordo de proteção nuclear com o Paquistão, que o Trump conseguiu, afinal, com essa demonstração hoje? Ele conseguiu desinverter o que tinha ele mesmo, com o apoio dele a Israel, colocá-lo de pernas para o ar? William, muito boa a sua pergunta. Eu acho que os Estados Unidos, historicamente, veem a Arábia Saudita como um aliado vital. Os Estados Unidos têm dois aliados estratégicos e vitais no Oriente Médio: Israel e a Arábia Saudita. E ambos são imprescindíveis para os Estados Unidos, não só regionalmente, como globalmente. A Arábia Saudita, por ser um parceiro fundamental historicamente na questão energética, petrolífera, e também como um arcabouço vital de investimentos. Não se pode esquecer que essa aproximação da Arábia Saudita com o Paquistão, no que diz respeito a temas de ordem nuclear, é fundamental, mas também há de se lembrar que a Arábia Saudita também começou a efetuar e flertar muito numa aproximação com a China. E isso é muito perigoso numa ordem geopolítica internacional em que a China desafia a hegemonia americana. E os americanos não querem, não desejam ver essa aproximação entre a Arábia Saudita e a China se consolidar, razão pela qual os Estados Unidos buscam uma nova forma de tratar a Arábia Saudita. Então, é vital compreender isso. Além dessa explicação que estou tentando oferecer, obviamente que o Trump exerceu ao máximo a hipocrisia diplomática na tentativa de relativizar ao máximo o que o príncipe herdeiro saudita fez no que diz respeito ao assassinato de Jamal Khashoggi. Todo mundo sabe que nada na Arábia Saudita acontece sem instrução ou ordem direta dele. No que diz respeito à questão securitária médio-oriental, a Arábia Saudita é um pilar vital, é um ator relevante e o Trump busca uma normalização da Arábia Saudita com Israel. Ele entende que essa normalização ela acaba atraindo diversos outros países e esse é o objetivo estratégico, pelo menos no curto prazo. Mas há um problema aí. Isso que eu queria passar a palavra a você agora, Norival. O que a gente viu depois do 7 de outubro foi a destruição do que até ali tinha sido, até inclusive um trunfo diplomático importante do Trump, que foram os acordos de Abrão. E de novo se consolidou, sobretudo na Arábia Saudita, a ideia de que sem um Estado palestino não haverá qualquer tipo de arranjo em Gaza e na Cisjordânia. O príncipe voltou a insistir nisso hoje. É para valer? É para valer porque a chamada Rua Árabe não aceita, né, e desestabilizaria o reino saudita e qualquer outro regime se houvesse um atropelo a essa questão palestina. É claro que pode haver algo mitigado, né, assim, uma promessa, um roadmap que leve futuramente ao Estado palestino, ou seja, não quer dizer que é preciso que antes tenha o Estado palestino para que depois haja o Acordo de Abraão. E, aliás, era isso que nós estávamos assistindo em outubro de 2023. Né? Haveria uma semana depois dos atentados melhor dizendo, os atentados do Hamas, né, os ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 23, aconteceram uma semana antes de reuniões de ministros israelenses em Riad, que selariam os acordos de Abraão, nos quais seria incluída essa questão, essa condicionalidade da solução de dois estados. E provavelmente isso contribuiu
para o Hamas fazer aqueles atentados contra Israel, exatamente para reembaralhar esse jogo, né? E os Estados Unidos, então, esse era o grande pivô dos Estados Unidos para o Oriente Médio, se desfez esse jogo naquele período. Agora, a Arábia Saudita tem preocupações de segurança que vêm desde o período em que primeiro Barack Obama e depois Joe Biden abandonaram a Arábia Saudita em favor de buscar uma negociação com o Irã, o acordo nuclear com o Irã. E aí, em 19, houve aquele grande ataque contra o complexo de Aramco, que foi executado pelo Irã, né, com mísseis e drones. E aí, a partir daí, a Arábia Saudita se aproximou da China. Né? O Biden havia cancelado vendas que o Trump havia feito de armas para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. E aí culminou agora, este ano, em setembro, com um ataque contra o Catar, né, por parte de Israel, para alvejar membros do Hamas. E, em seguida, o Trump faz um decreto de proteger, de segurança, de garantia de segurança para o Catar. Ora, a Arábia Saudita é o líder da Península Arábica, não é o Catar. Ela não ficará satisfeita com um decreto, apenas porque sabe que, com mudança de governo, esse decreto perde a validade, não é um pacto de defesa. Então, eles querem algo mais que os Estados Unidos, por sua vez, o Trump não tem condições de oferecer, porque a base de Trump não vai aceitar que ele se meta mais uma vez numa garantia mútua de segurança na Arábia Saudita. Então, o Trump tenta mitigar isso com a solução de vender os F-35 para a Arábia Saudita, que vai ter, então, essa tecnologia, se essa venda se concretizar, e a China pode ter acesso a essa tecnologia. A China está muito dentro da Arábia Saudita nessas áreas todas de tecnologia, de 5G, de inteligência artificial. Então, há aí uma preocupação com a segurança também para os Estados Unidos. É nesse ponto que eu queria seguir agora a nossa conversa, passando a palavra ao Hussein. A venda de hardware, no caso os F-35, sempre foi tradicionalmente, por parte das grandes potências, a grande ferramenta de exercer influência. Como a gente sabe, a compra de um material desse tipo, um caça como o F-35, não é simplesmente um automóvel que a pessoa pode devolver a chave se não gostou. Está amarrado, quem compra um avião desses, está amarrado do ponto de vista da doutrina militar, da manutenção, das doutrinas de operação de um avião de caça dessa, vamos dizer, dessa potência, por muitos e muitos anos. Trump conseguiu, então, digamos, puxar a Arábia Saudita de volta para a sua esfera com essa venda de, se eu não estou equivocado com os números, são 142 bilhões de dólares em armas? Perfeito, William. Muito boa colocação, e o Lorival levantou um ponto muito importante sobre o aspecto securitário. Veja bem, aí tem dois pontos muito importantes. A pressão israelense para que a Arábia Saudita não possa adquirir o caça F-35, porque Israel quer manter a hegemonia e a superioridade militar aérea, né? Isso é um ponto fundamental para o Estado de Israel. Porém, a Arábia Saudita está testando o governo americano, está testando o Trump, porque a Arábia Saudita quer adquirir 48 caças F-35, que somente Israel tem, que os Estados Unidos têm. Ninguém na região tem mais esse tipo de aviação militar, né? Então, a Arábia Saudita quer elevar o seu status na relação com os Estados Unidos. O que a Arábia Saudita quer? A Arábia Saudita, o objetivo máximo não é somente os F-35. Isso é uma etapa dentro de uma relação estratégica. A Arábia Saudita quer, no fundo, elevar seu status para um acordo de defesa mútua. E esse acordo de defesa mútua os Estados Unidos têm com o Reino Unido, tem com Israel, tem com a França, tem com o Japão. Então, a Arábia Saudita quer, no longo prazo, eles sabem que talvez não seja possível conseguir isso com Trump, mas eles precisam abrir essa discussão com o atual governo para que isso se consolide como uma discussão séria entre os dois lados, para que no futuro, se não for assinado com Trump, seja assinado com uma futura administração americana. Até mesmo porque, se o Trump comprar a ideia, ele precisa mandar isso para o Congresso americano. E você precisa de 67 votos do Senado americano para ser aprovado.
né? Então, a Arábia Saudita quer elevar a sua estatura na condição de um parceiro estratégico via um acordo de defesa mútua. Esse é o objetivo máximo da Arábia Saudita. Na hipótese disso não acontecer agora, então o F-35 seria uma solução que poderia provar a importância da Arábia Saudita para os Estados Unidos. Obviamente que essa dependência, né, ela não gera risco para Israel, porque para você usar essa aviação, você precisa de autorização. Então, a Arábia Saudita não poderá levantar voo, não poderá fazer determinadas operações militares sem uma autorização prévia americana. E toda a aviação militar da Arábia Saudita, o F-16, eles têm F-16. Isso está no contrato. Hussein, não, só que eu tenho um minutinho, eu tenho um minutinho, queria passar aí na palavra Lorival, nessa linha aí que você está dizendo. Nós temos um minuto ainda, Lorival. Netanyahu, as orelhas dele devem estar quentes. Será que é a ironia de tudo isso que ele fez, quando o Trump torceu o braço dele, Netanyahu perdeu a chance de interferir no negócio com a Arábia Saudita? Foi um grande erro do Netanyahu, ele pagou 2 preços por isso, né? Além desse assunto que a gente está tratando, também a própria questão de Israel. Trump obrigou Israel a se retirar daquela parte lá da faixa de Gaza por causa daquele bombardeio contra o Catar que feriu os interesses desses aliados que o Trump tanto estima. Além da questão da segurança, a Arábia Saudita tem interesse em parcerias na área de inteligência artificial, inclusive fornecer energia para a inteligência artificial nos Estados Unidos, minerais críticos e parcerias de tecnologia. Como o Hussein diz, ela quer ser reconhecida como um parceiro que vai muito além da questão da energia, até porque os Estados Unidos não dependem mais da Arábia Saudita, eles produzem o dobro de petróleo em relação à Arábia Saudita.